Muito bem, pessoal, nós vamos prosseguir no assunto de fundação direta, né? No caso, então, vendo aqui as sapatas, e vamos ver agora a situação mais realística, né? Que seriam as sapatas com carga excêntrica, tá? Seria exatamente as sapatas que recebem um esforço normal, né? Uma carga vertical de um pilar associado com momentos fletores, podem ser numa única direção, né? Ou nas duas direções, tá certo? Primeiro vamos ver o caso em que a seção de contato, né, solo-sapata, vai estar totalmente comprimida, que é a situação mais confortável, né, e mais preferível, né, para o projetista, tá certo? E o que acontece nesse caso? Eu vou ter então um esforço normal, a carga P, né, e momentos que serão momentos longitudinais e momentos, não sei se eixo longitudinal nós estamos considerando aqui o eixo horizontal, transversal aqui seria o eixo vertical, né? Então nós estamos considerando momentos na direção longitudinal e momentos, possibilidade também de momentos na direção transversal, tá certo? Então aqui está o ponto, nós vamos nessa figurinha aqui. A excentricidade, né, está representada, quer dizer, os momentos estão representados como se fosse uma excentricidade da carga, né? Então a carga não está aplicada no centro da seção de contato, né? Então nós teríamos uma excentricidade longitudinal, que é essa aqui que a gente está mostrando, e uma excentricidade transversal na outra direção, né? Isso pode ser obtido com a excentricidade longitudinal, é o momento longitudinal dividido pela carga P aplicada, claro. E a excentricidade transversal vai ser o momento transversal dividido também pela carga P aplicada. Bom, quando é que a condição de seção totalmente comprimida é satisfeita? Essa condição é satisfeita quando esse ponto de aplicação da carga cai dentro dessa área delimitada aqui por essas linhas, por esse losango, que, como nós já sabemos, chama-se núcleo central de inércia dessa seção retangular, tá? Então, se a carga cair aqui dentro, a seção vai estar toda comprimida, né? Todos os pontos da seção vão estar comprimindo o solo. Perfeito? Esse núcleo central de inércia, a gente já viu quando tratou dos blocos, né? Essas extremidades aqui são definidas na direção longitudinal, é um terço, né? Um terço, aqui está errado, tá? É um sexto do comprimento AS, tá? Aqui tá, não está correto, tá? Aqui seria AS sobre 6, tá? Que seria essa distância do centro até aqui, e aqui é mais AS sobre 6, de forma que um terço, AS sobre 3 aqui é a extensão total dessa diagonal aqui do losango, tá? Dessa reta aqui. Assim como na vertical aqui também vai ser BS sobre 6 aqui embaixo, tá? E aqui BS sobre 6, de forma que isso aqui é o BS sobre 3, o total, tá? Por isso que a gente diz que a carga, para que esteja totalmente comprimida a seção, a carga tem que cair no terço médio, né? Se a gente dividir cada lado desse aqui em 3 partes, para que a carga, a seção fique totalmente comprimida, eu tenho que cair dentro desse terço médio, não no terço das extremidades. Tá correto? Então essa é a condição. Muito bem, quando isso acontece, as tensões que vão aparecer vão ser dessa forma, que a gente está vendo aqui um prisma de tensões, né? Aqui embaixo nós temos a área retangular choreada, e nós vamos ter a tensão máxima no vértice 1, que é esse aqui, considerando as excentricidades positivas no primeiro quadrante, né? Então eu vou ter momento longitudinal nessa direção aqui, né? Momento longitudinal, você pode aplicar aqui a regra da mão direita, momento em torno do eixo T. E o momento transversal, que seria nessa direção, ele é em torno do eixo L, né? Momento em torno do eixo L. Essas figurinhas que a gente está vendo aqui, ó. Então, para essa situação aqui, nós temos momento L com essa dupla seta assim, né? Usando a regra da mão direita. E a dupla seta assim, representando esse momento
transversal, tá? Esse momento transversal que seria em torno do eixo L. Perfeito? Essa é a interpretação aqui. Então isso vai acarretar o que? Olhando para esses momentos aqui, nós estamos vendo que esse momento com essas disposições de seta aqui vai aumentar, eles vão somar as tensões nesse ponto, né? E diminuir as tensões no ponto 4. Então por isso aqui o ponto 1 e o ponto 4 vão ser os pontos de tensão máxima e tensão mínima respectivamente. Tá certo? Bom, as expressões que calculam essas tensões nós já vimos lá para os blocos, né? As expressões da resistência dos materiais para tensões para um problema de flexão composta, né? Oblíqua, que é o caso. Então nós vamos ter no σ1, que é a tensão máxima, né? Nesse ponto aqui, tá? Vai se somar todas as contribuições. Então, a contribuição da carga centrada, P sobre A, a força dividido pela área, distribui uniformemente. Depois o momento, vai ser o momento dividido pelo WL, que é o momento resistente na direção L, né? Isso para esse ponto que está na extremidade. Portanto, seria o momento resistente na direção L, porque o ponto 1 é um ponto da borda, né, do nosso retângulo. E da mesma forma, a contribuição do momento transversal também é adicionada aqui, se soma, né? Todos eles. Por isso que o σ1 sinal é sempre somando aqui e vai dar a tensão máxima, né? E assim vai para cada ponto. Por exemplo, no ponto 2, né? Que é esse aqui, o que é que vai acontecer? O esforço normal sempre dá uma contribuição positiva. O momento longitudinal, né, com essa disposição de seta aqui, o momento longitudinal vai também contribuir positivamente, comprimindo a seção aqui no ponto 2. Já o MT, né, que é o transversal, ele vai o que? Aliviar o ponto 2. Então, na expressão que vai me dar a tensão no ponto 2, a contribuição do MT deve entrar negativa. É exatamente o que aparece aqui, ó, P sobre A, o ML é positivo, e o MT é negativo. Perceberam? Então assim vai, ó. Lá na seção no 4, o que acontece no 4? O 4, os momentos eles sempre estão aliviando, ó. O momento longitudinal alivia o ponto 4 e o momento transversal também alivia o ponto 4. Então a contribuição dos momentos vai entrar sempre com o valor negativo. É isso que apareceu aqui na contribuição do 4, né? Então ML sobre WL negativo, MT sobre WT negativo. Essa foi a tensão σ4. Então é a S vezes BS, o WL, o WT, né? Já conhecido, são os momentos resistentes das seções, e numa direção e na outra, inverte aqui a S e BS. Claro, aqui sempre lembrando, o A da sapata, o B da sapata são as dimensões da seção retangular de contato, né? Aqui o EL e o ET já tínhamos comentado, que é o valor das excentricidades. E aqui uma equação que confere, né, se o ponto efetivamente está caindo dentro do núcleo central de inércia. Essa equação aqui seria válida então para o primeiro quadrante ali, né? Então você conhece as dimensões da seção, BS e AS, né? E a excentricidade longitudinal. Com essa expressão, você calcula a excentricidade transversal admissível, né? Se a sua excentricidade transversal que você calculou aqui for maior do que essa, que é obtida por essa expressão, então seu ponto está fora do núcleo central de inércia. Se a sua excentricidade transversal cumprir essa relação, ou seja, ela for menor do que esse valor aqui, então nós estamos diante desse caso exatamente que a seção estaria totalmente comprimida. Ok? Então, na prática, o que você faz? Você pode ir por tentativa, né? Que você vai conhecer aqui o momento e o esforço normal, né? Você poderá então verificar se a carga está caindo dentro do núcleo central de inércia ou não, né? Através dessa expressão. E aí, se não acontecer, vai alterando as seções até que a relação seja satisfeita. Tá certo? Essa é uma possibilidade. Também é possível fazer uma expressão analítica. Se você vai colocar que AS e BS são expressões
são relações que atendem à retangularidade do próprio pilar, né, que está atuando aqui, fazer o AS menos BS igual ao AP menos BP, você vai ter uma relação entre AS e BS, portanto fica com uma equação a mais, pode escrever então o BS, melhor dizendo, em relação ao AS, e substituir nessas expressões aqui, né? Por exemplo, fazer com que o sigma 4 seja igual a zero, que seria o limite, né, do núcleo central de inércia, fazer com que no máximo, no mínimo, nessa tensão seja igual a zero, não seja negativa. Mas na hora que você for fazer isso, você vai substituir aqui os valores desse A, né, e do WL nessas expressões. O que é que vai acontecer? Você vai escrever o AS em função do BS, mas aí você vai ficar com uma expressão em BS ao cubo, né? Vai lhe levar a uma equação do terceiro grau. Então é possível, também soluções da equação do terceiro grau não é assim tão complicado, né? Pode ser programável, existe solução analítica fechada para alguns casos, né? Sobretudo esses casos que devem ter soluções reais, né? Soluções físicas admissíveis. Porém, hoje em dia, né, com a utilização de planilhas, é mais simples você programar a solução, né, e sair usando aquelas ferramentas, né, de planilha, que seria o atingir meta, por exemplo. Quer dizer, você programa todo esse cálculo aqui e você diz qual o valor de AS, né, e amarrando, né, que o BS está relacionado ao AS, né, qual o valor de AS para que essa tensão seja nula, como a gente vai ver nos exemplos depois em que a gente usar a planilha, né. E aí a gente acha a seção limite, né? A seção em que no MAC vai ser um ponto, eu vou dar dimensões da seção de tal forma que a excentricidade esteja aqui passando, o ponto de aplicação da carga, de resultante da carga, esteja passando pela linha do núcleo central de inércia, que é exatamente a situação em que o sigma 4, né, que é essa tensão mínima aqui, se anula. Porque se ele andar um pouco mais para fora, essa tensão teoricamente ficaria negativa, o que não é possível, né? É bom chamar a atenção que a gente está insistindo nessa situação de totalmente comprimida, porque não é possível ter uma tensão de tração, é claro, né, entre o solo e a sapata, tá certo? Porque o solo não vai segurar a sapata se ela quiser se levantar, que ela quiser se deslocar em sentido contrário, né, para cima, para cima, né, e não pressionando o solo. Perfeito? Então isso vai ser mais prático, ao invés de ser uma solução analítica de uma equação do terceiro grau aqui, usando a planilha, usando essas ferramentas de planilha, tá? Para chegar a uma situação de seção que atenda, né? É claro que eu vou aumentando aqui essa seção, vou aumentando o núcleo central de inércia até que o ponto caia dentro do núcleo central. Se eu diminuir essa seção, o núcleo central de inércia vai ficar menor e aí o ponto fica fora. Então não atenderia essa condição de seção totalmente comprimida. Perfeito? Então é esse o raciocínio. Bom, uma vez estabelecida que a seção está totalmente comprimida, né, como que a gente faz o dimensionamento da armadura de flexão, né, para essa situação? Nós vamos fazer, né, da mesma forma como a gente fez lá para a sapata centrada, trabalhar com uma seção de controle aqui, onde a gente vai calcular o diagrama de momento fletor, né? A gente vai considerar aqui esse lado aqui como se fosse uma peça em balanço aqui, com carga distribuída, né? E calcular o momento nessa seçãozinha aqui, né, que está passando a 0,15 do AP. Essa questão do 0,15 a gente já explicou no vídeo, né, que tratou da compressão centrada, né, porque que é 0,15 do AP aqui essa seção. Muito bem, o que acontece? Agora é um pouco diferente, né, o problema em relação da sapata centrada, porque eu não tenho tensões uniformes, eu tenho esse prisma de tensões aqui, tá? Se a gente passar um corte bem pelo meio da sapata aqui, exatamente pelo eixo L, né, a gente vai ter os pontos A, B e C bem definidos aqui. Quem é o ponto A? É o ponto nessa borda aqui da sapata, né, na extremidade, tá? O ponto B vai ser o ponto que passa pela seção, que está distante da borda X1. Esse X1 é essa distância da face do pilar para a borda da sapata, mais 0,15 de AP, como a gente vai ver, né? E até o ponto C, que está nesse outro, perdão, o ponto aqui está errado, né? Aqui seria o ponto, aqui é que está errado, né? Aqui seria o ponto C,
e aqui seria o ponto B, tá? Essas letras estão trocadas aqui. B vem para cá, C vem para cá, tá? Correspondente com essa notação aqui, tá? Aqui também está correto, tá? Sigma A, sigma C e sigma B. Então o A e o B teoricamente seriam extremidades e o C seria aqui na seção. Então vai ficar um diagrama de tensões trapezoidal, né? Como esse que a gente está representando aqui. Quem é o sigma A, né? Como eu estou passando bem pelo meio aqui, pessoal, esse sigma A vai ser a média entre o sigma 1 e o sigma 2, né? Quem vai ser o sigma C? Vai ser a média entre esse valor e esse outro valor aqui, né? Quem vai ser o sigma B? É a média entre o sigma 3 e o sigma 4, tá certo? Mas por que eu estou pegando, né, essa seção aqui, tá? Nós vamos ver, nós vamos ter que fazer a integração, né, dos momentos fletores gerados, esse momento longitudinal aqui, né, gerado por essa parte do prisma aqui, né, que está dentro desse trecho aqui x1, tá? Veja que no caso da sapata centrada é bem tranquilo, porque as tensões eram uniformes, né? Eram iguais ao longo desse domínio de integração aqui. Agora não é, né? Esse volume aqui é um prisma, tá? Que precisa ser, então, como que a gente vai fazer essa integração aqui? Bom, primeiro, para calcular os valores, né? O x1, como eu já tinha falado, é o AS menos o AP sobre 2, com isso eu encontro a distância da face do pilar para a borda aqui da sapata, soma mais quem? 0,15 do AP, tá certo? O x2 é o que complementa, é o AS menos o x1. E daqui a gente pode achar as tensões nesses três pontos aqui. O sigma A, como já disse, é a média do sigma 1 mais sigma 2. O sigma B é a média do sigma 3 mais sigma 4 sobre 2, né? A média é sigma 3, sigma 4. E o sigma C a gente pode obter, então, pela equação dessa reta, né? A equação da reta seria sigma A menos sigma B sobre AS, multiplica x2, né? Que tem o coeficiente angular dessa reta, mais a tensão sigma B. Com isso eu acho que é a tensão sigma C. Bom, com a tensão sigma C, pessoal, eu consigo agora estabelecer aquele meu trapézio, né, que seria este trapézio aqui, dentro dessa faixa de x1, tá? Então seria sigma C e o sigma A, formando esse trapéziozinho aqui. Esse trapézio é o que a gente está trazendo para cá, né? Então eu trouxe o sigma A, né? Aqui seria o sigma C e aqui seria o sigma A, tá? Em que a gente pode dividir esse trapézio, tá, em duas figuras. Uma figura que seria retangular com valor sigma C, então seria sigma C e aqui também seria sigma C, daqui para cá, tá? E esse que está sobrando aqui é obviamente sigma A menos sigma C, quem está chamando de delta sigma. Para que a gente fez isso? Para ficar com um diagrama retangular e com um diagrama triangular. Nós queremos calcular esse momento. Então, com isso facilita, né? Porque o retângulo, eu sei calcular a área do retângulo e o centro de gravidade do retângulo está aqui no meio, né? No triângulo, a mesma coisa. Eu sei calcular a área do triângulo e o centro de gravidade do meu triângulo vai estar onde? A 1/3 dessa base e a 2/3 desse vértice aqui. Portanto, a posição da resultante, né, dessas tensões, tanto no retângulo como no triângulo, são conhecidas, né? Então eu poderia também fazer de outra forma, achando o centro de gravidade do trapézio, calculando a área do trapézio, tudo não teria o menor problema. Aqui para mostrar essa divisão. Então quanto que vale esse ml? Esse ml vale sigma C x1 ao quadrado sobre 2, tá? O que é isso aqui? É o momento do diagrama retangular. Por que é isso aqui? Sigma C vezes x1 é a área do retângulo. Multiplica por quê? Pela distância do centro de gravidade dele até esse ponto aqui. Que é quem? x1 sobre 2. Então resulta sigma C x1 ao quadrado sobre 2. Tá? E a parcela aqui do triângulo? Vamos lá. Quem é a área do triângulo? Delta sigma vezes x1 sobre 2. Tá? Delta sigma vezes x1 sobre 2. Quem é a distância?
desse ponto em relação a esse aqui, é 2/3 de x1. Então multiplica por 2/3 de x1, né? O 2 vai cancelar com o 2 da área do retângulo, vai ficar delta sigma x1 ao quadrado sobre 3 no final. Então aqui é o momento produzido pela área retangular e aqui é o momento produzido pela área triangular. Então isso a gente calculou esse momento, né, relativo a esse retângulo aqui, a esse triângulo aqui, tá? Se eu teria que fazer trapézios, né, em cada ponto aqui variando. Mas a gente vai chegar a uma conclusão interessante, que esse resultado, que a integral desse volume aqui, né, produzindo momento nessa seção aqui, tá? Ela vai ser igual a pegar esse momento que a gente calculou para essa seção aqui, multiplicando pelo BS, que é essa distância, a largura da sapata. E é isso que é feito aqui, ó. Multiplicado por BS, eu tenho o momento total desse volume, né, que seria obtido pela integração desse volume todinho aqui, produzindo momento nessa seção aqui. Por que acontece isso, né? A gente pode ver aqui, talvez ilustrando aqui, através desse desenho complementar aqui, a explicação, tá? Então vamos pegar aqui, ó, o diagrama transversal agora, né, passando pelos pontos 1 e 2 da sapata, né? Nós estaríamos aqui agora, ó, 1 e 2, tá? 1 e 2. Então é sigma 1, sigma 2 e aqui teria o sigma A. O que acontece? Vamos voltar para cá. Então tem o sigma 1, sigma 2, né? Isso aqui é o BS, tá? Tudo bem? E aí a gente pode dizer o seguinte, né? Esse diagrama aqui pode ser representado como sendo a soma de um diagrama de uma tensão média, que seria o sigma 1 mais sigma 2 sobre 2, que a gente vai chamar de sigma M, tá? Seria esse aqui, na verdade, é o sigma A, né? Dessa figura aqui, né? Que é a média, exatamente, tá? Somado com quem? Com um diagrama agora que tem esse aspecto, né? Passando pelo meio, exatamente pelo meio aqui desse ponto aqui. Um diagrama em que um diagrama linear aqui, em que esse segmento aqui é igual a esse aqui, vale sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, então esse é positivo e esse é negativo, que ao invés seria o sigma 2 menos sigma 1 sobre 2, né? De forma que somando isso daqui, eu obtenho isso mais isso nesse ponto dá o sigma 1, isso, esse aqui vai ser negativo, né? Vai sobrar somente o sigma 2, correto? Por que a gente fez essa divisão aqui? Porque eu estou querendo fazer a integração de vários diagramas desse tipo. Esses diagramas aqui, esse particular para 1, 2. Se eu fizer um outro corte aqui, eu vou ter outro diagrama, não mais com sigma 1 com sigma 2, né, com tensões que são diferentes agora em 2 pontos aqui, tá certo? Mas eu sempre poderei fazer essa divisão. Sempre poderei fazer essa divisão. E aí, o que a gente observa? Observa o seguinte, na hora de eu fazer a integração, este diagrama aqui não dá momento nessa seção aqui. Por que ele não dá momento? Porque o momento que essa parte do diagrama produz é anulado, né, por um outro momento, que tem o mesmo sinal desse aqui, por essa outra parte do diagrama, tá? Então, esses diagramas não dão momento fletor nessa seção. Por quê? Porque essa parte anula essa outra parte. Se esse diagrama não produz momento, o único diagrama que vai produzir momento é esse aqui, tá? Que é o diagrama que teria as tensões médias. Então, por isso é que a gente trabalhou só com o diagrama centrado aqui, né? Trabalhamos só com esse aqui, né? Que é o diagrama que pega as tensões médias, e aí no final multiplicamos pela largura BS, tá? Então, por isso é que é possível trabalhar somente com esse diagrama, porque os diagramas secundários aqui não produzirão, né, a parte triangular dele, na linear dele, não produzirão momentos nessa seção S, tá? Então, essa figurinha é muito importante para essa compreensão, porque muita gente fica efetivamente aqui na dúvida. Ah, mas você só pegou essa seção do meio aqui, esse valor aqui do sigma 1 é maior, como é que isso é possível? Então, é exatamente, né, essa figurinha aqui permite explicar isso, né?
que na hora da integração, na verdade, vai sobrar só as tensões médias, tá? Essas outras variações não produzem momento porque um lado anula o outro. Perfeito? Então, dito isto, esse aqui seria o momento fletor, né, final a ser calculado, que vai produzir então flexão na sapata. Tá? Interessante que a gente calcula isso, obviamente, para o lado que está mais carregado, né, do prisma de tensões, né, porque para cá já vai estar mais aliviado. Então, com isso a gente acha o momento máximo para dimensionamento da armadura longitudinal. É óbvio que o que a gente está fazendo aqui para a armadura longitudinal, a gente tem que fazer também para a armadura transversal, né? E aí vai ficar o sigma 1 e o sigma 3, né? E eu vou passar um outro corte agora aqui no sentido transversal para fazer essa integração. Vou pegar agora a média entre o sigma 1 e o sigma 3, tá? Então achar um outro diagrama aqui nessa direção aqui, que vai ser utilizado para fazer essa mesma integração aqui na outra direção. Tá ok? Então a gente resolve posteriormente uma flexão simples, né? E cuja seção resistente, né, vai ser a altura útil, que vai a altura da sapata. Normalmente a gente tira 5 centímetros aqui, né? Já vai ter 4 centímetros de cobrimento. E até chegar ao centro de gravidade da armadura, a gente fica então 5 centímetros. E o momento, tratando-se do momento longitudinal, né, que foi isso que a gente calculou aqui, quem é a seção resistente? A seção resistente vai ser a outra largura do pilar, que é o B do pilar. Certo? Vai ser a seção resistente na outra direção transversal, né, que seria o B do pilar. Ok? E para o momento transversal inverte, né? A seção retangular resistente agora vai ser o A do pilar. Aí tem uma largura, um BW, né, igual a do pilar. E com isso, no processo de flexão simples normal, né, a gente, na planilha de flexão, o que você usar, né, ábaco ou outro artifício, calcula-se armaduras de flexão e se distribui então numa direção e na outra direção. Ok? Então esse vídeo se completa aqui. Nós vamos posteriormente fazer exercícios numéricos.